Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Dani Mills, sou o CEO e fundador da Cargon, e a gente está aqui hoje com o Leonardo Correia, da A1 Consulting, né, que é o nosso parceiro de implementações e integrações SAP. Léo, obrigado por ter topado esse bate-papo aqui, espero que seja um bate-papo bem legal. Se apresenta, fala um pouco o que a A1 faz aí. Obrigado, Dani, pelo convite, o pessoal da Cargon aí pelo apoio. Vamos lá, bem, nós somos a Um Consulting, somos uma consultoria sediada em Curitiba. Eu sou o Leonardo, sou responsável e fundador da empresa e nós atuamos no universo de SAP, desde a sustentação até o projeto, e temos uma parceria aí muito estratégica com a Cargon para dar a solução de logística para as empresas, né, Dani? Legal, Léo. Então, você que está muitas vezes em dúvida em fazer melhorias no SAP, em fazer customizações, né? Pode consultar a A1 para fazer todo esse cenário, sustentar, trazer melhorias. E a A1, então, ela é parceira da Cargon quando nós precisamos fazer integrações do SAP. Então, se o cliente tem um SAP lá, a gente pode entregar a integração completa junto com os serviços da A1, todas as integrações, sustentações, melhorias e entregar a solução inteira já conectada. A gente sabe que nem sempre na maioria das vezes o SAP não é o padrão, né? Já tem um monte de customização lá dentro, então é difícil a gente tratar um SAP como padrão, por isso, né, que a gente sempre tem uma consultoria especializada com isso. E, Léo, que versões que vocês trabalham? Me fala um pouco mais sobre os produtos também, da própria SAP que vocês normalmente trabalham. A gente já tem integrado aí S/4HANA, ECC, tem alguns, né, que a gente tem trabalhado, mas fala aí quais são os principais que vocês também entregam essas soluções e integram com a Cargon. Bom, vamos lá. Bom, como eu comentei, a solução SAP, nós atuamos com todas as soluções que a SAP disponibiliza no mercado. Para simplificar para o público em geral, a gente tem um divisor de águas quando a gente fala do SAP ECC, que são versionamentos mais antigos, menos robustos e que tem a previsão da SAP de descontinuidade da sustentação dela até 2030. E a versão S4 com todas as funcionalidades que tem, inclusive o SAP TM, que é um dos módulos que a gente implementa e integra com o S4. Mas também podemos fazer a integração com o ECC, que é o que a gente já tem também experiência que já fizemos nos dois versionamentos. A diferença do SAP TM é que a gente está falando de um ambiente cloud, do TM que integramos, seja para o S4 ou seja para o ECC. Para o Legal. grande público, é essa a grande diferença que a gente tem. E aí, né, o Léo tocou num concorrente nosso, inclusive, né? A SAP tem o módulo TM, que é o Transportation Manager, né? E que concorre diretamente com as soluções da Cargon, né? E por quê? Aí eu acho que um grande ponto, né? Um primeiro ponto aqui que a gente pode trazer é porque uma empresa que tem SAP, S/4HANA, que seja ele qual versão que for, iria usar Cargon ao invés de implementar o SAP TM mesmo. Né? Então, explica um pouquinho como é que é a implementação do TM em si e depois eu trago também essas principais diferenças técnicas entre um e outro, por favor. Claro, legal. Assim, acho que em linhas gerais, o modelo de implementação do TM é on-premise ou cloud, essas duas versões, né? Via o SAP BTP, que é uma tecnologia para fazer a integração entre ambientes, né? É toda uma tecnologia mais recente da SAP. Ela é voltada, o que o SAP TM e toda essa tecnologia da SAP é? Ela é voltada para grande empresa, para operação complexa. Uhum. Isso torna um projeto de implementação puramente do SAP TM dentro do ambiente SAP mais robusto. Ou seja, você tem um ciclo de tempo de projeto maior, complexidade, grau de entendimento e definição de processos que muitas vezes as empresas não têm, elas não têm essa maturidade. Quando Sim. você vai para um ambiente SaaS, que é o da Cargon, que é a primeira Techlog do Brasil aí, você traz toda a expertise de um sistema de prateleira que vem e integra de forma sutil e simples. Então, ou seja, você tem um baixo custo na implementação Uhum. e você tem um ciclo de aprendizagem dessa ferramenta muito curta, atendendo ao requisito de cada um dos clientes, seja independentemente do versionamento dele, se ele está no ECC, se ele está no esse fórum ou não. Então, sim, o TM é um concorrente direto e natural, nativo da SAP, robusto, tem todas as funcionalidades, só que o seu grau de complexidade
de implementação e custo, cai por terra quando você compara com uma solução da Cargon. Então, resumindo, né, para quem está nos assistindo, o TM é um módulo de transporte, né, até onde eu conheço, ele integra todos os documentos fiscais, tabelas de preço, tudo mais. Isso que a Cargon também faz, né, verifica a tabela de preço, integra os documentos fiscais, e além do mais, nós temos, né, aplicativo para o motorista, incluso auditoria de fretes, portal do transportador para ele poder visualizar todas as demandas que ele tem, né, e tudo isso, então, de uma forma que é até mais simples, né, não até, né, Leonardo? É mais simples de se integrar do que o próprio SAP TM, que em teoria é nativo. Então, a gente, até para curiosidade, nós temos alguns clientes que trocaram, já tiraram o SAP TM, e tem outros nos procurando, né, para voltar. Porque quando você coloca ele padrãozão, ele é difícil de atender, né, a realidade da logística brasileira, né? Ele tem que customizar bastante, né? E como é que é essa realidade do TM, ou até muitas vezes do próprio SAP, né? O padrãozão, do que realmente, às vezes, a empresa precisa de realidade de cada setor, né? Então, assim, acho que complementando tudo isso que a gente vem falando, dele, a grande dificuldade de você ir para um foguete, que é o SAP TM, é justamente isso. Você tem uma realidade nacional, você tem uma realidade de cada empresa que o standard do SAP acaba muitas vezes não atendendo. E você é necessário fazer essas diversas customizações que tornam mais complexo ainda a implementação do SAP TM. Em contrapartida, o SAP TM tem, por ser nativo SAP, ele integra todos os módulos, todo o processo fiscal, processo de busca de fornecedor, negociação de tarifa, rota e tudo mais, e todos os outros módulos, inclusive o módulo financeiro e de custos. Tá? Esse é o lado bom, só que ele é muito robusto para implementar. Você tem essas mesmas funcionalidades fora. A Cargon proporciona isso e de uma forma simples de integrar. Eu sempre brinco, né? API é vida. Então, uma vez que você tem soluções através de API, a integração entre os sistemas, é muito mais fácil de você ter êxito no teu projeto. Então, assim, o que muitas vezes o cliente faz? Seja ele ECC ou S4, ele já tem funcionalidades, muitas vezes ele não tem o SAP TM implementado, mas ele tem funcionalidades desenvolvidas anteriormente customizadas e que nós adaptamos para fazer o apontamento para a Cargon. E ela, com toda a tecnologia dela dentro do painel de navegação, que tem o controle de rastreio, de auditoria, você tem a controle de carga, entrega, toda a documentação que também pode ser retornada para o SAP. Então, você continua tendo as mesmas premissas necessárias para gerenciar o transporte dentro do SAP. A única diferença é que você utiliza uma ferramenta realmente mais barata no mercado, e tão boa quanto. Legal. E nós temos clientes também que já integrados SAP, né? Porque, para quem está nos assistindo, a gente tem o portal do embarcador, onde ele tem a demanda de cargas, tem alguns cadastros lá dentro, que isso normalmente já vem de integração, né? Nós temos o portal do transportador, que é onde o transportador vai fazer as ações dele, de definir placa, motorista que vai atender, poder baixar os XMLs, poder visualizar preço da carga, todas as características da carga. E ainda a gente tem o app do motorista, que ele vai fazer as ações daí de entregas, né? E tem cliente que diz o seguinte, cara, eu não quero trabalhar em 2 sistemas, eu só quero trabalhar no SAP, ou seja, manda as informações para a Cargon, a gente dispara para os transportadores e para os motoristas, e toda essa integração, esse fluxo de informações que acontece na logística, a gente devolve para o SAP também. Também é uma opção, né, para quem quer buscar uma facilidade na quantidade de sistemas que a própria indústria ou embarcador tem, né? Às vezes já tem algum sistema, não, eu quero olhar tudo no SAP. Então, a gente consegue também integrar tanto o recebimento da informação quanto a devolutiva dessas informações para dentro do SAP. Já temos alguns clientes rodando nesse modelo, né, Leonardo? Sim, o primeiro cliente que a gente trabalhou em conjunto nessa parceria estratégica aí foi justamente o interesse dele foi, eu preciso trabalhar com uma única plataforma, eu não quero acessar o web, a Cargon, não quero acessar o SAP. Nós embarcamos toda aquela funcionalidade que tem no painel, trouxemos para o SAP e o usuário, a empresa gerencia somente através do SAP todas as suas rotinas.
Então, ele tem centralizado as mesmas funcionalidades que veria num painel web, por exemplo. Isso é uma grande vantagem, né? Uma decisão sábia. E para um primeiro projeto, o nosso realmente foi desafiador, né? Trazer o que a inteligência que vocês têm para embarcado dentro do SAP. Mas também tem um outro lado, né? As pessoas dizem, cara, eu não quero gastar tanto assim com usuários SAP, uma outra linha de redução. Pode acessar a Cargon, né? O nosso modelo não é por usuário, né? O nosso modelo é por viagem, o nosso modelo de cobrança, então a gente tem usuários ilimitados, né? Para justamente facilitar essa vida também. Inclusive, né? Falando em custo, todo esse custo ele da implementação ele é analisado também em conjunto conosco, né, Léo? Cargon, A1 e cliente. Por exemplo, citar um cliente que a gente fez há pouco, né? Com o SAP em nuvem, né? Ele, para a gente devolver os comprovantes de entrega eletrônica para o SAP, ele teria um custo a mais, né, de nuvem lá dentro, né? Então, a gente acabou optando em fazer uma outra solução para ele não ter o custo de armazenar essas informações no SAP, mas ele poder acessar a partir do SAP. Então, isso também é algo que a gente tem trabalhado em conjunto para conseguir otimizar ao máximo os custos do cliente, né? Então, hoje, um exemplo, né, dos canhotos e comprovações, e qualquer anexo, qualquer imagem, né, das comprovações, ou a gente pode enviar tudo para o SAP, como foi esse cenário do primeiro cliente. O segundo cliente disse, cara, para mim custa caro salvar, porque agora é em cloud, não é mais on-premise, né? Então, a nuvem já custa caro, mas eu quero acessar do SAP. Então, a gente fez toda uma API nova, né? O Léo fez a parte do SAP, nós fizemos a parte do Cargon, onde o cliente clica num link, esse link vai estar salvo dentro do SAP, que vai levar para a nossa plataforma, né? Mas também, se ele não quisesse, se ele quisesse acessar direto na nossa plataforma, também seria possível. Então, essa flexibilidade, né, Léo, fala um pouquinho aí também, que a gente tem para construir o melhor cenário junto com o cliente. É aquilo que eu falo, a gente tem uma premissa aqui na 1, né, um norte, que a gente fala o que é simples e ágil para o cliente. Então, a gente faz o estudo, faz o planejamento em conjunto, A1, Cargon e cliente, para entender qual é o melhor retorno para ele. Esse exemplo que o Dani deu é muito claro. Um primeiro cliente fez uma implementação muito mais robusta, 100% SAP, mas tem clientes, inclusive, que nós estamos rodando agora, recentemente o projeto, que realmente, por utilizar o cloud, que já é mais caro para você armazenar, como o Dani mencionou, além da comunicação, de enviar documentação via API para o SAP, hoje o SAP tem o CPI que faz essa cobrança adicional, então torna muito oneroso para o cliente isso daí. Nós trouxemos essa facilidade de simplesmente fazer a chamada do link e buscar na base da Cargon. Isso é muito interessante e também importante ressaltar o que você falou no começo, né, Dani, que é a questão de usuário, questão de licença e tudo mais. A gente faz esse trabalho anterior para saber qual é a melhor solução para atender o cliente, inclusive do ponto de vista de usuário. Usuário de comunicação, usuários que vão acessar, é ilimitado a utilização da Cargon, mas do SAP não. Quem vai acessar ou não cada funcionalidade, a gente faz esse estudo para trazer a melhor solução. E o legal dela é que, em detrimento ao TM, né, é muito mais simples a gente fazer qualquer tipo de customização. É muito mais ágil. E em tempo de projeto, a gente consegue adaptar aquilo que o cliente almeja. Claro. E ainda, né, além do custo inerente da plataforma SAP, né, a gente também tem aí o custo, no caso de você trabalhar também com o desenvolvimento SAP dentro de casa, né, também o próprio custo dos teus técnicos, dos teus desenvolvedores, que também, né, não são baratos e são contínuos, né? Sim. Então, para a gente trazer, a gente sempre traz o parâmetro, né? Para o cliente novo que entra. Para integrar o SAP, né? O que é mais viável para você? O que fica até mais barato para você? Ou qual a tua prioridade agora, né? Porque muitas vezes a galera do desenvolvimento interno da empresa está priorizada para atender uma demanda da indústria, de produção, uma demanda financeira, que é trabalhar realmente lá no core do SAP, e não fazer uma API e testes para nós. Então, nesse cenário, né, Léo, quais os
os principais pontos em trazer a consultoria ou trazer também um desenvolvimento interno do SAP. Digamos que a empresa tenha, né? Quando a empresa tem. Assim, em termos de estrutura, né, quando você fala de montar esse projeto junto com a Cargon, a própria Cargon, a gente também oferece esse apoio no início de um projeto, da venda do projeto, que é justamente balizar qual é o custo de implementar caseiramente, seja o cliente com a equipe interna, que muitas vezes está dedicada ao dia a dia do core do SAP e não para projetos, seja eles pequenos ou maiores, ou então fazer a contratação de uma consultoria que preste serviço para o cliente. Qual é acho que o parâmetro que dá e que é a vantagem de trazer essa parceria completa Cargon 1 a 1? É o know-how que a gente já tem de implementações anteriores, é a facilidade de comunicação que nós temos da nossa equipe, justamente pela experiência que nós temos na ferramenta Cargon e no processo de logística. Obviamente, tudo parte de você trabalhar com pessoas, trabalhar com o processo, e ao final do dia e no início do dia seguinte, tudo está dentro da tecnologia, mas você precisa dominar processo. Então, processo e pessoas a gente não discute. O que a gente está trazendo aqui é a parte tecnológica, que a Cargon traz muito bem e a gente implementa pela expertise de diversos projetos feitos aí no mercado. Então, essa é a grande vantagem, o acelerador para tornar ainda mais aquele ciclo de vida curto da implementação do SaaS Cargon comparativamente ao SAP TM. Ou mesmo a Cargon, mas se utilizando equipe interna ou equipe parceira que não seja dessa nossa parceria estratégica. A grande vantagem é essa, acho que é a rapidez e solidez na entrega do projeto. E às vezes, né, o meu mundo não é SAP, né? O meu mundo de tecnologia, né, pessoal, até para vocês saberem, conheço SAP, assim, né? A gente também de falar com os clientes, mas não é o meu universo. E a gente, então, volta e meia, quando o pessoal vem conversar conosco, transação tal, transação B, PI, PO, a gente fica um pouco confuso em tudo isso. Eu confesso que eu fico, né? Mas daí o Leonardo é o nosso tradutor, né? Porque ele conhece já os dois lados, esse que ele foi falar, né? Então, conhece exatamente todas as tecnologias SAP. E também, quando eu falo, Leonardo, a gente precisa desse campo aqui, né, nessa coluna de carga, de endereço, de horários aqui, ele também já entende. Então, acho que essa também é um grande facilitador e agiliza muito o processo de integração, né, Léo? Porque a gente não precisa ficar um descobrindo o que o outro quer tentar falar. E às vezes parece besteira, né? Mas acontece muito, né? Sim. Quando a gente fala de integração de sistemas, no final das contas, ou a primeira coisa que se fala é preciso fazer de informação, de dados e tudo mais. Mas como a gente já tem essa expertise, essa conversa de outros projetos, de outros anos de vida longa que a gente tem de parceria, já é muito mais simples falar. E sim, Dene, você sempre dá o pitaco no SAP, mas o SAP é uma sopa de letrinha mesmo. Fala, cada módulo são 2, 3 letrinhas, nova tecnologia da SAP, ela cria a sigla dela, então, assim, é uma sopa de letrinhas, até para a gente se entender aqui é papo de maluco, mas sim, o que a gente faz é facilitar a tradução dessa conversa com o cliente que tem SAP e deseja implementar o Cargon. Tá? Nosso papel realmente é facilitar essa sopa de letrinhas aí. Então, são dois depara, né? O depara da integração, que é isso, né? Pegar do SAP e mandar para Cargon, e o depara da conversa de entendimento de negócio, né? Que daí essa é a mais difícil, né? Embora né, existe um caminho do padre comum para todo o processo de negócio, cada empresa tem a sua particularidade. Então, primeiro, a gente precisa entender o processo de negócio de mercado e ir adaptando a solução sempre para aquela particularidade do cliente. Esse é o segundo grande fator e o facilitador que a gente tem da parceria. A gente consegue ter uma comunicação muito objetiva e sensata. Isso é importante. A sensatez naquilo que a gente está falando, qualquer tipo de retrabalho. Então, a gente planeja muito para executar certo uma única vez. Acho que esse é o grande chamariz da nossa parceria, executar certo de uma única vez. Perfeito. E daí, finalizando a integração, né? Também estou aprendendo alguns termos aí, tem um tal de KT, né? Que muitos aí ficam
ficam preocupados, né? O que é o KT, né, pessoal? É a transferência de conhecimento. Então, o Leonardo desenvolveu tudo lá, o Leonardo e sua equipe desenvolveram toda a integração. Como é que a gente, então, repassa isso para a equipe? Porque eles podem ficar sustentando sempre, mas não tem muita mudança, né? A não ser que mude um processo, mude uma versão do SAP, talvez, ou queira implementar mais algo junto da Cargon, né? Mas, de um modo geral, faz a integração, né? Se transfere este conhecimento e vida que segue para os dois lados. Como é que é este processo da transferência de conhecimento do tal do KT, né? Knowledge Transfer, é isso, né? Do SAP para a equipe do nosso cliente, né? Receber todas essas informações. O tal do Knowledge Transfer, né? O nosso KT de dia a dia, ele faz parte do projeto, daquilo que nós propomos. Nós propomos desde da parte da pré-venda, né? Vamos voltar um passo anterior, que é o entendimento se aquilo está aderente ou não ao que o cliente quer, para fazer a melhor proposição para ele também, a melhor forma de proposição de uma única vez e não fatiado em versionamentos. E daí, quando a gente executa o projeto, ele tem a parte da conversa com o usuário. Seguimos uma metodologia Activate da SAP para o projeto, onde a gente faz um explore, a gente faz a descoberta, a gente planeja aquilo ali e vai para a parte de realização. E, ao final, além do treinamento, uma vez entregue no ambiente de qualidade do cliente, que é de homologação, nós fazemos a transferência de conhecimento orientativo com um manual de treinamento para o cliente, todos aqueles passos particulares dele, necessários para a integração em conjunto com a Cargon, claro, ele é treinado, a partir disso ele faz os testes deles, e ao final nós fazemos, se necessário, uma nova passagem de conhecimento para os demais multiplicadores da empresa. Mas no final das contas, o repasse do conhecimento em tempo de projeto, enquanto a gente está fazendo os testes integrados. É a mão na massa que a gente faz, hands-on, né? Essa passagem de conhecimento, e ela, obviamente, ela é documentada. É um dos rituais do projeto, toda a documentação, tanto funcional quanto técnica, e inclui a parte de treinamento do usuário. Tá? Legal. E assim, para finalizar toda uma parte de projeto, uma vez que a gente vai para a parte de cutover, aquilo que é necessário no planejamento de ambos os ambientes para entrarem em produção, do lado do SAP, nós participamos, e obviamente há um momento de hypercare, que a gente fica com o olho muito aberto para qualquer eventualidade no ambiente produtivo do cliente. Ao estalar o dedo, nós estamos de prontidão, lá do Cargon e o lado do SAP, nós aqui e também há um período de garantia que é contratado, o período pode ser maior ou menor conforme a negociação com o cliente. Então, a gente está desde o início até o fim nessa jornada com o cliente. E no futuro, se o cliente desejar fazer alguma melhoria, alguma mudança de processo, ele pode, do lado SAP nós aqui ele pode escolher o canal de projeto comercial, né, o turnkey, o projeto de escopo fechado, ou então temos o canal de sustentação, que fazemos dentro do canal de sustentação chamado AMS, também alguma melhoria de pequeno porte. Legal. E o Léo trouxe aqui bem interessante toda essa parte de projeto, né? Então, além de tudo, né? Quando a gente fecha um projeto em conjunto, né? O Léo tem a sua metodologia de projetos, nós também, mas quem faz a gestão geral do projeto é a Cargon, né? Então, também esse é um ponto quando o cliente não precisa se preocupar com isso. Então eu vou ter que gerir duas equipes para conversar, porque, cara, eu já tive do outro lado do balcão. A pior coisa é você comprar e você tem que depois alinhar dois times diferentes para conversar, porque ambos têm seus interesses diferentes. Vamos pensar nessa forma. Então, esse é o padrão do mercado, né? Então, eu tenho um time que vai fazer uma coisa, tem um time com outro, dois produtos, duas empresas se vendendo, igual nós aqui, Cargon e A1, né? E o cara que contratou tem que alinhar isso aí, as expectativas e os desejos e as vaidades dos dois times. Isso é péssimo, né? Eu, quando estava do outro lado do balcão, cara, odiava fazer isso, né? Então, o que a Cargon trouxe de melhoria também nisso? Então, o cliente que contratar essa integração em conjunto, ele não precisa se preocupar, não precisa nem falar com o Leonardo. Vai falar com a Cargon, a gente gere todo o processo,
a gente gere o projeto junto com a equipe do Léo, mas claro que ele é muito solícito, né? Toda a equipe dele também. A gente, em determinado momento, envolve ali para agilizar mais ainda. Mas o canal é Cargon, né? Todo mundo está... a Cargon fica responsável desse projeto e a gente então também tem as nossas metodologias e tudo mais. E esse também é um grande benefício, né, Léo? Porque é difícil gerir 2, muitas vezes 3 times, que tem o time da indústria, Cargon, A1, tem que fazer não dá para deixar os pratos caírem, né? Sim, gerir o parceiro dentro de casa já é difícil. O SAR ter vários parceiros, mas essa é uma grande preocupação que todo cliente aborda, é o gerenciamento de projeto. Ele é centralizado, dessa nossa parceria é centralizado pela Cargon, mas de fato a gente mantém um canal de comunicação, seja Teams, antigamente tinha o Skype, WhatsApp, e-mail e tudo mais, para agilizar a comunicação. Os pontos de formalização, claro, eles são por e-mail e tudo mais, mas a gente tem um canal de comunicação aberto. Fez sinal de fumaça, a gente vai atender de alguma maneira e o gerenciamento é feito pelo time do DN justamente para trazer um projeto coeso para o cliente. Essa é uma grande preocupação que ele tem. E dentro dessa preocupação e a comunicação e esse canal de comunicação centralizado pelo DN, vem acho que talvez uma das dores que a gente tem, dores eu não diria, mas ponto de atenção de projeto, né, Dani, que a gente não comentou no começo, eu não comentei tanto, que é disponibilidade de acesso, disponibilidade de equipe do cliente, que não é só a disponibilidade de equipe das consultorias, tanto Cargon quanto a A1, mas sim o comprometimento das equipes de negócio, que a gente sabe que elas estão no dia a dia, tendo que se desdobrar entre outros projetos, o dia a dia e mais um projeto de integração com o Cargon. Mas é importante a gente destacar que o sucesso do projeto ele se dá a 3 mãos. No final das contas, a 3 mãos: cliente, Cargon e a A1 Consulting, né? E um ofensor de projeto que a gente tem geralmente é perfil de acesso. É disponibilizado um acesso a uma VPN, a uma máquina virtual, ao SAP SC ou só ao S4, mas não ao CPI, enfim. Essa é uma dor de cabeça que a gente tem de recorrente nos clientes. Então, a gente sempre reforça fortemente isso no início do projeto, que a gente consegue dar o start com sucesso para o atendimento do cronograma do cliente mediante a questão de acesso, e que é sempre centralizada pelo DN. Ele cansa de me questionar se a gente já validou o acesso e cansa de ir até o cliente para verificar se já conseguiu disponibilizar o acesso. É verdade. Essa primeira perna aí, acho que é mais difícil, acho que é a mais difícil do que criar a própria API, né, cara? Sem dúvida. Por isso que a gente sempre fala, né, pessoal, a gente consegue, né, o Léo falou, eu reforço, começar o projeto quando o acesso estiver liberado, né? Então, essa é uma dificuldade. Então, né, o pessoal que também vai nos assistir, como um alerta, né? Sempre, né, a gente ter essa parte, né, dos acessos, que é um item do nosso projeto, a liberação dos acessos, quais são. Aí, como o Léo falou, às vezes libera um, esquece de liberar outro, aí libera o outro já travou, e assim vai indo para a gente conseguir ter a consistência correta, né? Mas, cara, faz parte, né? A gente sabe, não é o primeiro e não será o último que a gente vai passar por isso, né? Mas são processos que às vezes ele parece simples, mas não é, né? Fazer toda essa liberação. E agora, né, Léo, também uma preocupação que as empresas têm cada vez mais com a segurança dos dados. Então, isso também prejudica, né? Deixa um pouco mais moroso essas liberações, né? Poxa, uma vez a gente acessava o ambiente, agora não, peraí, tem que ter primeiro uma VPN, então tem que liberar o acesso à VPN, para depois liberar o acesso de um SAP, para depois liberar o desenvolvimento, e assim vai indo. Então, mas a gente sabe essa preocupação com a segurança das empresas, né? Ela está ampliando, né? E ela também, claro que é necessária, né? Mas muito bem, Léo. Deixa eu fazer um complemento, e é isso, e a gente sempre torna a qualquer necessidade que o cliente nos traga, do ponto de vista de segurança de dados, nós ambos, né, Cargon e A1, somos solícitos é necessário assinar algum documento de confidencialidade e tudo mais, toda a documentação que seja necessária do nosso colaborador parceiro, o meu consultor SAP e o colega consultor da Cargon. Então, a gente torna tudo muito mais prático
e de mão beijada para que o cliente tenha essa facilidade, sabendo que sim, no dia a dia, internamente, para o cliente é um pouco moroso toda essa liberação, mas por uma questão de segurança. Mas a gente tenta tornar tudo muito mais atrativo, mais rápido, justamente pela parceria que a gente tem e por centralizar o canal de comunicação do projeto em um único agente. Aí que a gente coloca nas costas do Denis isso daí. E faz muito bem. Também por já conhecer as dores, né? A gente já sabe aonde o calo vai apertar, né? Eu acho que esse é um ponto importante também, né? É uma diferença da gente já ter passado por vários clientes, da gente já ter feito várias integrações. Então, a gente sabe onde o calo vai apertar. Então, isso também a gente já fica preparado, né? Sim. Legal. Muito bem. Cara, eu acho que passamos bastante coisa aqui, passamos por TM, passamos por integração, passamos por projeto, passamos por dificuldades, né? Que eu acho que são importantes, né, para o cliente saber. E a gente se encerra, vai indo para o final aqui. Enfim, Léo, alguma consideração que você queira colocar, né, para os clientes que estão buscando, para as pessoas, né, até que buscam consultoria, enfim, as palavras finais aí para a gente ir encerrando o nosso webinar de hoje. Bom, eu vou reforçar o que eu já disse, né? A API é vida hoje na área de tecnologia. E você ter um ciclo de vida curto de qualquer projeto, acho que é fundamental. Tanto para o ROI do projeto, quanto para dor de cabeça que você pode enfrentar em gerenciar. Então, assim, mesmo embora eu tenha o crachá da SAP e faça jus que a tecnologia da SAP é muito boa, ela tem um ciclo de vida muito maior. Então, assim, se você busca alguma solução de mercado, consolidada no mercado, do ponto de vista de transporte, acho que a Cargon é o grande caminho. Nós aqui estamos só para facilitar aquilo que compete ao lado do SAP com as integrações. Então, assim, é uma ferramenta intuitiva que integra aquilo que você necessita no SAP, tanto da parte de custo, da parte financeira, da parte de suprimentos, para MM com relação ao CTE e tudo mais, e o teu processo de vendas que vai gerar, que é o que desencadeia o processo de transporte. A Cargon tem toda essa solução e nós suportamos o processo de integração com a SAP. Então, você está coberto com uma ótima solução de mercado. Muito bom. E o nosso propósito é facilitar a logística para as pessoas, viu? O Léo falou aí, né? Que é facilitar a integração no SAP. Então, a gente está aqui para facilitar a vida, né, das pessoas. Esse é o grande ponto. Então, contem com a Cargon, né, na integração do SAP, contem com a Um também para a gente levar esse projeto junto. São projetos aí relativamente rápidos para a gente fazer, dado o nosso conhecimento, e também cada vez mais com essa segurança para entregar uma solução rápida, que funciona, né, e sem maior dor de cabeça para o cliente. Acho que todo mundo está buscando aí essa independência, né, do projeto andar, né? Sem ter que ficar um que o outro, um líder lá puxando e brigando para que aconteça. Não, esse é o nosso trabalho para a gente fazer o negócio acontecer. E não precisa de briga, né? É a gente achar os parceiros corretos e as formas corretas aí para a gente conseguir evoluir de uma forma rápida, tá? Então, estamos aqui, pessoal, disponíveis para você que está com dúvida no SAP, que está com dúvidas, integra em casa, se integra, se integra, se usa TM, se não usa. Enfim, espero que esse webinar também ajude vocês. Obrigado, Léo, mais uma vez. E a gente fica por aqui. Até mais, pessoal. Obrigado, gente. Até mais.